E aí, mulherada, chegamos então à nossa terceira e última aula da nossa jornada O Poder das Ervas. E eu quero agradecer a presença de todas vocês que estão me acompanhando e se comprometendo aqui nessa jornada. Se tu chegou nessa aula hoje e agora, eu te sugiro que tu volte lá na primeira e na segunda aula, ouça atentamente a tudo que eu falei lá, faça os exercícios que eu propus lá, porque na aula de hoje aqueles exercícios vão fazer muito sentido. Então eu quero saber quem aí fez o tema de casa, quem conseguiu fazer o escaneamento corporal e identificar onde está a sua pedra no sapato. Onde está essa pedra que está impedindo de fluir a energia. Porque nós estamos aqui na jornada O Poder das Ervas para que a gente possa trabalhar e adquirir autonomia, segurança e assertividade na escolha das ervas. Na aula 1, nós vimos que todas nós temos uma pedra no sapato. Algumas de nós, essa pedra está maior e está apertando muito ali no sapato. E outras, a pedra não está tão grande assim, mas ela está sempre ali na pontinha. Sabe quando a pedrinha está ali na frente do dedão no sapato ou no calcanhar, aquela pedrinha pequenininha e que está sempre ali incomodando? A tua pedra pode ser muito grande ou ela pode ser pequenininha, mas ela de alguma forma está te incomodando. Então na aula 1 eu trouxe para vocês essa questão de que sim, todas nós temos uma pedra no sapato. Na aula 2, nós entendemos como que a gente consegue identificar essa pedra no sapato sob um prisma energético e emocional. A aula 2 nos trouxe uma visão muito clara do que se chama visão holística da saúde, que é olhar a saúde como um todo e ver que o nosso corpo físico, ele somatiza, ele representa, ele nos traz um convite para olhar o porquê que aquele sintoma é tão latente em nós. E quando eu falo de sintoma, esse sintoma ele pode ser físico, como uma dor de cabeça, como uma insônia, como uma cólica, como TPM, ou ele pode ser um sintoma sutil, a ansiedade, a insegurança, o medo. Todos esses sintomas, eles se apresentam por alguma razão, emocional ou energética. E na aula passada a gente fez esse escaneamento. Eu ensinei vocês que esse escaneamento pode ser feito através da análise do funcionamento dos nossos chakras. Mas Cassi, como é que eu faço isso? Volta lá na aula 2, que eu ensinei o passo a passo de como tu avaliar se os teus chakras, como estão os teus chakras, como que está o funcionamento dos teus centros energéticos para que a energia vital possa fluir em ti. E aí, quando a gente fala de energia, não somos só nós que temos energia. As plantas também têm energia. Ah, tá, Cassi. Agora tá maluca de vez, né? Primeiro tu fala que a erva chama, depois tu tá dizendo que a planta tem energia, como assim? O que eu quero trazer e o que eu quero dizer para vocês é que as ervas ainda possuem mais duas características que são importantes e que têm que ser levadas em consideração na hora da escolha. Vocês sabiam que as ervas também se caracterizam por serem ervas mais expansivas ou introspectivas? As ervas também têm uma energia yin e yang, assim como nós. Nós somos seres feitos de energia. E a nossa energia yin e yang, feminino e masculino, expansão e introspecção, para que tenha uma fluidez energética, elas têm que estar sempre em equilíbrio. E isso, quando a gente direciona isso para as plantas, vai interferir tanto na escolha da erva isolada. Eu quero uma erva para olhar para o meu cardíaco, mas se eu já tenho uma tendência a ser mais introspectiva, eu vou buscar uma erva que me deixe mais expansiva. E também é de suma importância que a gente olhe para essa polaridade energética da erva quando a gente vai, por exemplo, fazer um blend. O que é um blend? Quando a gente vai misturar mais de uma erva. Quando a gente mistura mais de uma erva, é muito importante que a gente tenha conhecimento dessa polaridade energética da erva. Por quê? Se tu vai fazer uma mistura de 3 ervas, por exemplo, ou de 2 ervas, é importante que tu tenha sempre uma polaridade 0,5. O que eu quero dizer com isso? Se tu vai escolher uma erva que é uma erva mais yin, tu vai combinar ela com uma erva que é mais yang. Se tu vai combinar 3 ervas, tu vai pegar 2 yin e uma yang, ou 2 yang e uma yin. Tá, Cassi, isso tá um pouco confuso para mim, me dá um exemplo. A camomila é uma erva com polaridade energética yin, ou seja, ela é uma erva que traz uma introspecção maior. Via de regra,
As ervas que têm uma polaridade yin, elas têm uma tendência de ser mais relaxantes. E as ervas que têm uma polaridade yang se caracterizam por ter uma propriedade mais energizante. Então o alecrim, por exemplo, é uma erva yang. Se eu quisesse fazer uma combinação de camomila com alecrim, elas seriam compatíveis. Por quê? Porque seria uma combinação de duas ervas, uma polaridade cada. Assim como nós temos que ter um equilíbrio do yin e yang dentro da gente, as ervas também precisam ter esse equilíbrio para que o blend surta o efeito e para que a gente não tenha um efeito adverso. Como, por exemplo, se eu usar 3 ervas yin, de eu ficar muito introspectiva, de eu ficar muito para baixo ou muito relaxada. Então é o que eu sempre digo, é muito importante que a gente tenha conhecimento das ervas para poder manusear com elas, especialmente quando a gente trabalha com blends ou com mais de uma erva. Por quê? Porque não é por ser natural que não apresenta riscos, não é por ser natural que não tem contraindicação. Então, fica aqui essa característica para que vocês atentem sobre a polaridade energética da erva, se ela é yin ou se ela é yang. E a outra característica que eu quero trazer para vocês com relação à erva casa com o nosso tema de casa, da aula 1, que eu pedi que vocês separassem, vissem se vocês tinham em casa alguma daquelas 7 ervas que eu relacionei ali na aula 1, que foi sálvia, camomila, calêndula, tansagem, melissa, catinga de mulata e cravo da Índia. Vocês perceberam que na aula 1 eu relacionei essas 7 ervas para que vocês vissem em casa se vocês tinham alguma delas. E na aula 2 eu trouxe o conteúdo sobre os nossos centros energéticos, que são os nossos 7 chakras. O que eu quero trazer hoje para vocês? Que as ervas também se caracterizam por uma atuação pontual em cada um dos chakras. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a erva que trabalha o sintoma físico, por exemplo, a camomila é uma erva boa para o estômago. Então, ela é uma erva que trabalha o chakra do plexo solar. Então, agora eu quero que tu pegue o teu caderninho de anotações aí da jornada e que tu veja quais são os chakras que tu identificou no teu mapeamento corporal que a gente fez na nossa aula anterior e quais são os chakras que tu identificou que estão em desequilíbrio. Cada uma dessas ervas trabalha um chakra. Cada uma dessas ervas resolve a pedra no sapato que afeta o funcionamento de um chakra. Por exemplo, se tu identificou no teu mapeamento corporal que o teu chakra básico está desalinhado, a catinga de mulata é uma erva que é direcionada para trabalhar o chakra básico. E qual que é a propriedade dela? A catinga de mulata trabalha disposição física. E lembram que eu falei que uma das características que o nosso corpo físico apresenta quando o chakra básico está desalinhado é a indisposição física? A catinga de mulata pode te trazer de volta essa disposição física porque ela atua no chakra básico. Subindo para o chakra sacral, a gente tem a artemísia. Se tu identificou por alguma questão que eu comentei na aula anterior que o teu chakra sacral ele está desalinhado, a artemísia é uma erva que vai te ajudar. Por quê? Porque ela é uma erva que trabalha em todo o sistema reprodutor feminino, não só no útero em si, mas no centro energético. Ela limpa memórias uterinas, ela trabalha questões relacionadas com TPM, com problemas menstruais, então ela vai ser uma aliada para te ajudar no reequilíbrio do chakra sacral. Subindo para o plexo solar, a gente tem a camomila, que é uma erva que trabalha problemas de estômago e que no campo sutil ela trabalha a dissolução de raivas, medos, ódios, rancores, tudo que a gente armazena aqui no nosso plexo solar. Indo para o cardíaco, a gente tem todas as questões relacionadas com o nosso centro energético do amor. E a erva que atua no cardíaco é a melissa, que é uma erva que traz tranquilidade, que ajuda a trabalhar na superação de situações difíceis como divórcios, por exemplo, mas não só divórcios matrimoniais, qualquer tipo de separação da vida, seja ele qual for, ela ajuda na superação. Subindo, a gente chega no laríngeo, que é o nosso chakra da expressão. E a erva que trabalha no laríngeo é a sálvia, que é uma erva que extremamente usada para infecções, todas as infecções relacionadas com a boca, não só com a garganta, mas dente, língua, bochecha, tudo. E ela é uma erva que trabalha muito a comunicação, a palavra falada, a expressão. E aí, subindo mais um pouquinho, a gente vem para o frontal,
que é o nosso chakra responsável pela intuição, por enxergar as coisas além do que elas realmente são, que eu falei da questão da teimosia, da dificuldade de concentração. E a erva que é direcionada para ele é o cravo da Índia, que é uma erva que auxilia a ter concentração, auxilia a ter foco para materializar as coisas. E aí nós finalizamos com o nosso chakra coronário, que é do topo da cabeça, que é a nossa entrada de energia mais sutil, que é a energia do universo que nós recebemos pelo coronário. E a erva direcionada para ele é a calêndula. Por que ela trabalha no coronário? Porque a calêndula é uma erva que tem a propriedade, além do físico dela ser uma erva incrível, uma opção maravilhosa para qualquer coisa que precise cicatrizar, ela é uma erva que trabalha a conexão com a nossa missão pessoal de vida. E como é que a gente conecta com a nossa missão pessoal de vida? Quando a gente está aberta para receber as energias do universo. Então, por isso que a calêndula é uma erva que trabalha no chakra coronário. Então, a minha pergunta é, a erva que tu tinha em casa, naquele primeiro dia da nossa aula, casa com esse escaneamento corporal que tu fez, tu tinha a sálvia em casa e tu percebe que tu tem algo para resolver no laríngeo? Ou, não, Cassi, não casou. Eu só tinha em casa o cravo da Índia e eu identifiquei no escaneamento corporal que é o meu sacral e o meu plexo que estão desalinhados. Mas quem sabe não é o momento de tu dar uma chance para o cravo da Índia. Porque, como eu sempre digo, muitas vezes não é a gente que escolhe a erva, é a erva que nos escolhe. Ela se apresenta para a gente, ela se faz presente na nossa vida como um convite para dar uma atenção para ela e ver o que ela tem para nos dizer. Quem sabe tu não esteja precisando aí bater um papo com o cravo da Índia e ver o que ele pode te trazer ou de que forma ele pode te auxiliar. De qualquer jeito, eu quero que tu fique ciente que esse mapeamento que tu fez, ele espelha exatamente como hoje está a tua energia. Como hoje tu pode olhar para ti com o auxílio dessas 7 ervas que eu trouxe, elas podem te ajudar e muito a trabalhar esse alinhamento energético. E claro que quando a gente fala de fitoterapia, quando a gente fala de terapias naturais, não é algo que tu vai tomar uma xícara de chá e vai resolver, mas é algo que tu precisa te entregar e mergulhar para que isso faça parte da tua vida, para que essa xícara de chá faça parte da tua vida por pelo menos aí minimamente uns 7 dias, para que tu possa começar a perceber algumas mudanças e para que essa pedra que está aí possa ir devagarinho se soltando. E aí tu deve estar te perguntando, beleza, Cassi, identifiquei aqui, tenho a sálvia em casa, o que eu faço? Eu faço uma vaporização, eu tomo chá, eu faço um banho de ervas, o que eu faço? O que eu costumo dizer? O que de melhor tu pode fazer é aquilo com que tu mais te conecta. Se tu é uma mulher que já conhece, já pratica a vaporização do útero, te entrega para o vapor com uma sálvia. Se tu é uma mulher que gosta de tomar o chá, tu gosta de ter aquele momento de tomar o teu chazinho, é no chá que tu tem que tomar a sálvia. Se tu gosta de fazer um banho de ervas, tu vai fazer um banho de ervas com ela. A forma como tu vai utilizar a erva depende muito da forma como tu te conecta com a prática que tu vai escolher, ou tu pode colocá-la no ambiente também. Existem muitas formas de utilização das ervas. O importante é que tu escolha uma que faça sentido para ti e que tu consiga estar realmente presente nela. Que não seja algo que, por exemplo, tu tá com um problema na tua comunicação e tu vai fazer um chá de sálvia no meio do trabalho e que tu vai tomar e tu não vai nem olhar para a xícara, não vai ver nem a cor do chá. Então é importante que isso seja feito em um momento em que tu esteja ali conectada, presente e disposta para essa cura, porque, como eu falei lá no começo, a nossa cura é nossa responsabilidade. Então chama para ti essa responsabilidade, esteja presente ali naquele momento e a forma como tu vai usar a erva, a melhor que existe é aquela que conecta contigo e que tu vai conseguir estar realmente presente, realmente conectada e, sobretudo, realmente acreditando no potencial que aquela prática tem. Porque se tu fizer a prática pensando que eu vou fazer isso, mas não vai mudar em nada, muito possivelmente realmente não vai mudar. Ou vai, e aí tu vai te surpreender. E aí tu pode estar te perguntando assim, tá, beleza, Cassi, legal, entendi, tem todas essas práticas, mas como que eu faço elas exatamente? Em que momento? Como é que eu faço esses preparos? Eu nunca fiz vaporização do útero, eu tenho medo, eu não sei como fazer, eu não sei o que fazer depois, eu não sei a erva que eu vou usar depois que eu resolver essa primeira vez, se eu tiver uma outra questão. E aí eu quero te dizer o seguinte, tu não precisa fazer isso sozinha.
E pensando nisso, nessa demanda de muitas mulheres que têm essa dúvida e essa necessidade desse apoio e esse suporte para realmente fazer o uso das ervas com segurança e sobretudo com autonomia, foi que eu elaborei um curso, um programa que se chama O Poder das Ervas. Através desse curso, eu vou conseguir te ajudar de uma forma muito mais aprofundada sobre cada uma das formas de utilização das ervas, sobre cada uma das ervas que podem trabalhar esses chakras, e eu posso te auxiliar através desse curso a fazer o uso das ervas conforme a tua necessidade, conforme a vida caminha. O que eu quero dizer com isso? Que lá tu não vai encontrar só uma erva para trabalhar o básico, só uma erva para trabalhar o sacral, não. Lá eu construí algo que eu gostaria de ter tido acesso quando eu comecei o estudo das ervas há 4, 5 anos atrás. Eu construí um compilado de conteúdo onde eu vou poder te auxiliar não só com que erva usar. Eu recebo muito essa pergunta na caixinha do Instagram. Cassi, que erva eu posso usar para melhorar a minha cólica? Ou que erva eu posso usar para melhorar a libido? É difícil num story, numa caixinha, eu conseguir ter a amplitude do olhar que eu gosto de ter para poder fazer a indicação dessa erva. E eu sempre falo para vocês que eu não gosto de dar o peixe, eu gosto de ensinar a pescar. E eu quero ensinar vocês a pensar energeticamente para que vocês saibam, pensando energeticamente, saber escolher a erva que vai conectar com aquilo que tu precisa naquele momento. Então, o Poder das Ervas é um programa com mais de 40 aulas práticas e teóricas, uma apostila com mais de 30 ervas, onde ela está dividida as ervas pelas propriedades e as dores mais comuns do dia a dia e a erva mais indicada para aquela dor específica. Nos módulos de aula, nós temos lá um módulo só sobre a utilização das ervas, as formas de utilização das ervas, são mais de 10 formas explicadas uma a uma com aulas individuais. A gente tem um módulo só de ginecologia natural, das principais questões da ginecologia natural, onde tu pode lançar a mão das ervas para tratar TPM, cólica, ciclo irregular, detox de anticoncepcional, mulher que parou de tomar anticoncepcional, quer fazer um detox no corpo, tá tudo lá em aulas separadas. Depois a gente tem um módulo só de aulas individuais também relacionadas com questões sutis, ansiedade, medo, timidez, memórias de escassez, relação com o pai, relação com a mãe, questões do campo sutil que podem ser tratadas com ervas e exploradas aula a aula, de uma forma profunda e de uma forma didática, para que tu possa, além de tratar, entender o porquê tu está tratando daquela forma e o porquê aquela erva conecta com aquela situação. E aí é por isso que o Poder das Ervas também é para ti, que é terapeuta, que é fisioterapeuta, que é gineco, que é psicóloga, que quer agregar no teu trabalho o uso das ervas. O Poder das Ervas também vai te ajudar, também vai te dar essa base e esse suporte para que tu possa auxiliar outras pessoas a partir dessa forma de pensar que vocês aprenderam aqui na jornada, de olhar para o sintoma físico com um olhar amplo e não como algo fragmentado. Eu tenho uma aula lá dentro onde eu falo só sobre isso, sobre a visão holística da saúde e a importância de exercitar ela para fazer o uso correto das ervas. Então, se tu está na dúvida, eu quero te dizer, o Poder das Ervas foi pensado e construído por essa que vos fala e por uma equipe incrível, composta, obviamente, 90% por mulheres, mas que na sua totalidade mora em um grande centro urbano. Então eu quero te dizer que o Poder das Ervas é para ti também, que assim como eu, mora em apartamento, não tem acesso a uma abundância de ervas frescas e que tudo que tem lá dentro foi pensado e construído para que tu possa trazer as ervas para perto de ti, independente dela ser fresca ou seca. Até porque a gente já viu aqui no primeiro dia que não existe diferença de potencial de cura de erva seca para erva fresca. O que eu quero é que lá dentro tu encontre segurança, autonomia e conhecimento para realmente trabalhar em ti a retirada da pedra do sapato, a tua transformação e a tua cura. Então, o Poder das Ervas é um curso completo,
em uma plataforma que tu vai ter acesso pelo tempo que tu quiser e precisar, dividido em módulos com mais de 40 aulas, onde tu vai ter acesso a várias formas de utilização das ervas, a várias propriedades das ervas e, sobretudo, tu vai ter ao teu alcance uma fonte de pesquisa para que tu possa lançar a mão toda vez que tu precisar. Não só um apanhado de ervas, mas também aulas detalhadas trazendo a explicação e a indicação de ervas para várias dores individualizadas e comuns. O poder das ervas foi construído para que tu tenha autonomia, liberdade e segurança para trazer as ervas para a tua vida e providenciar a tua cura. E aí tu deve estar te perguntando, beleza, Cassi, isso era o que eu estava procurando, é o que eu preciso para trazer de vez as ervas para minha vida. Mas quanto custa o poder das ervas? Quem aqui já me conhece há mais tempo sabe que o meu atendimento individual, personalizado, ele se dá através do mapa do autoconhecimento. Hoje, o mapa do autoconhecimento é o meio pelo qual eu atendo de forma individual, eu dedico 1 hora para uma conversa online. E esse mapa, construído com base nessa conversa online, tem uma indicação aí de umas 10, 12 ervas. Esse mapa tem o custo de R$ 494. Se eu levar em consideração toda a energia que eu coloquei no poder das ervas, todo o conhecimento que eu depositei ali dentro para ser compartilhado com vocês, fruto aí de alguns anos de estudo, mais de 100 atendimentos de mulheres ao longo do último ano e vivendo, porque eu também vivi na pele a minha dor, vivendo e vendo centenas de dores sendo transformadas e curadas através das ervas, eu não sei estimar um valor, mas eu com certeza não cobraria um valor inferior a R$2.000. Mas eu tenho consciência que a pandemia veio e bagunçou a nossa vida, e bagunçou a nossa vida financeira também. Só que eu quero que, inclusive por todas essas bagunças que a pandemia fez na gente, que não foi só financeira, mas foi interna também, eu quero que tu possa acessar tudo que eu acessei através das ervas, tudo que as ervas me trouxeram, tudo que elas me trouxeram de aconchego, de abraço, de transformações que eu operei dentro de mim através delas. Eu quero que um número muito grande de pessoas consiga fazer isso. E é por isso que, nessa primeira turma, eu estou fazendo uma condição especial para que essa questão financeira não seja um impeditivo para que tu acesse todo o poder das ervas e o poder que existe dentro de ti, porque elas te ajudam e muito nisso. Eu tô aqui conversando contigo e eu sou a prova vivíssima disso. Então, essa primeira turma do Poder das Ervas, o valor dele é de R$ 368. Mas, para as primeiras inscritas que me acompanharam aqui na jornada, que estiveram comprometidas consigo mesmas, eu vou fazer um valor especial. Cassi, que valor é esse? Como é que eu vou acessar esse valor? Na segunda-feira de manhã, vocês vão receber um e-mail com um link e eu vou garantir esse valor especial até o meio-dia. Aqui embaixo desse vídeo tem um link para que tu entre no canal do Telegram. Lá no Telegram também vai ser enviada essa mesma mensagem com esse link de compra prioritária. O valor real do curso é R$ 368. Para aquelas que estão inscritas para receber o e-mail ou que estão dentro do grupo do Telegram, na segunda-feira vão receber um e-mail com um link de compra num valor especial, que eu garanto para vocês até o meio-dia. Então, a hora é agora. Não é agora, né? É na segunda-feira até o meio-dia. Se tu estás decidida a lidar com as ervas, usar as ervas para ti ou para as pessoas a quem tu tem vontade de ajudar, com autonomia, segurança, conhecimento, eu te espero desse lado aqui do muro. Um beijo, muito obrigada. Eu achei a nossa jornada incrível e eu tenho certeza que o poder das ervas vai transformar a tua vida como transformou a minha. Gurias, voltei aqui rapidinho para dizer uma coisa para vocês. Essas aulas aqui, essas 3 aulas da jornada, vão ficar disponíveis para vocês até o próximo domingo. Então, se tu chegou até aqui e não assistiu todas, aproveita o final de semana para maratonar. E para aquelas que vão se inscrever no Poder das Ervas, essas aulas aqui vão ficar disponíveis para serem assistidas quando quiser. Agora sim, beijo e tchau!